Pai do Senhor para os irmãos. Vamos abrir aqui, irmãos, no tema da campanha. Josué 24. Eu vou começar aqui no 14. Renovação da aliança. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Os irmãos podem se assentar no nome de Jesus. Irmãos, aqui essa palavra aqui eu creio que Deus colocou, né, no coração do pastor, que é profética, né, para a sua vida. Porque muitos de nós têm o lar, né, a família nuclear, que é o pai, a mãe e os filhos. O resto, né, é família, mas a família nuclear mesmo é pai, mãe, né, o homem, a mulher e seus filhos. Muitos de nós têm a família convertida ao Senhor assim, mas tem gente que não tem. Então, é profético para a tua vida, para você não desistir da tua casa, da tua família, né? Porque Noé entrou na arca com toda a sua família, e não vai ser eu e nem você que vamos perder a nossa família para o inferno, né? Então, só que aqui tem uma barreira, né? Ídolos, deuses estranhos, né? O pastor Roberto estava falando há pouco aqui de macumba, né? Deuses estranhos, macumba, né? Corvo, urubu, muito urubu. Isso já me fez lembrar uma outra coisa, mas que não é o assunto da mensagem, né? Quem é rubro-negro flamenguista entendeu o mistério, mas só um parênteses aqui rapidinho, né? Volta para a mensagem, não dispersa não, não perde a ligação não. Irmão, ele está dizendo aqui, ó: deitai fora os ídolos os quais serviram os vossos pais. Então, o que impede eu e você de servirmos ao Senhor? O que impede a nossa casa de servir ao Senhor? Entre tantas coisas que existem, Josué está destacando aqui, ó: ídolo. Ídolo impede eu e você de servirmos ao Senhor. Ídolo impede a nossa casa de servir ao Senhor. E o que é o ídolo? Aqui, ídolo era, né, a idolatria deles adorarem outros deuses. Mas no Novo Testamento a gente aprende que idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala para fugir de duas coisas. 1 Coríntios 6, ele fala: foge da prostituição. Depois ele diz para Timóteo: foge dos desejos da mocidade. E ele diz outra coisa: foge da idolatria. O que é idolatria? Tudo aquilo que eu ponho no lugar de Deus, né? Pode ser uma coisa que é bênção, que o próprio Deus me deu, mas que o meu coração está se prendendo naquilo, né? Que eu não estou sabendo usar com sabedoria. Pode ser qualquer coisa: dinheiro, carro, né? Futebol, Netflix, qualquer coisa que a gente dedica mais tempo para aquilo ali do que para o nosso Senhor Deus, né? E que não é pecado, mas a maneira que eu me relaciono com aquilo é pecado. Por isso que no Salmo 62:20 fala, né? Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o vosso coração. Irmãos, hoje em dia a gente vive um tempo, né? Nós que somos ocidentais, a gente não é da Palestina, não é oriental, não vive em país assim massacrado, a gente é um país ocidental. E como país ocidental que nós somos, a gente desfruta, né, entre trancos e barrancos aí, a gente desfruta de algum conforto, né? Celular, internet, coisa que o Haiti não tem, a África não tem, a Guiné-Bissau não tem, né? Mas eu e você tem. Mas a gente está deixando essas coisas ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Quando eu
eu passo mais tempo vendo futebol, vendo qualquer outra coisa do meu interesse, né? Mas para o Senhor eu não dedico tempo. Então isso está se tornando o ídolo do meu coração. E isso está alimentando o quê? A minha carne. Por isso que às vezes, quando eu e você chega aqui, a gente fala, pô, o culto tá chato, a pregação tá chata, o louvor tá chato, esse culto tá meio truncado. Por quê? Não é o culto que tá truncado, sou eu. O problema tá em mim, que eu passo o dia inteiro vendo, alimentando coisas da minha natureza humana, que pode até não ser pecado, mas eu alimento mais as coisas do meu interesse do que as coisas de Deus. Aí a gente não vê uma pregação, um novo louvor, não dedica tempo a Deus, aí fica alimentando a nossa natureza. Aí chega aqui e a gente fica pensando, pô, caramba, rapaz, o jogo da Libertadores, né? Ainda mais eu, tricolor, nunca ganhei, né? Quando ganha, aí começa a jogar a final logo no dia de culto culto não, como é que era? Encontro de casais. Falei com a Stephanie, falei, minha filha, se tu tivesse de frente disso aí, eu ia falar pra tu mudar, bota pouco sábado aí, pelo amor de Deus, que eu vou morrer e vou ver o Fluminense ganhar outra Libertadores, pelo amor de Deus. Mas por quê? Porque a gente está preso a essas coisas, irmão. A gente está preso a essas coisas, né? Eu quero ver eu e você, a gente pobre a vida inteira. Aí Jeová fala assim, aí olha só como é que a gente é hipócrita. Olha só a nossa hipocrisia. A gente que é cristão. Ó, só a gente que é cristão aqui. A gente é hipócrita. Quando você está sofrendo o que a gente pensa? A gente não pode pensar em se matar, né? Que é pecado. Aí fica mais bonito pensar o quê? Senhor, volta logo, papai. Jesus, volta. O quê? Devendo no Nubank, devendo no Inter, né? Devendo no Neon, devendo no Itaú, vendo aquela notificação. Ainda não identificamos o pagamento da sua fatura, né? Aí a gente pensa nisso. Agora quero ver você, Jeová, de uma porta com força, né? Aquele concurso federal, PRF, DF, defensor público, né? Um negócio assim. Aí de 1.000 ganha 15 mil, aí vai morar no Recreio, né? Na Avenida das Américas, esses lugares assim de bacana. Aí Jesus fala assim pra mim, pra você, filho, eu vou voltar amanhã. Eu falei assim, não volta não, papai. Poxa, eu ganhando, comendo ovo todo dia, tu não voltou. Agora que melhorou um pouquinho, que eu tô tomando banho quente, tu quer voltar? Peraí, Deus. Volta não, pai. Porque a gente é assim, mano. A gente sabe que o lugar que a gente vai, né? Não vai haver choro, mas se Deus falar, ó, vou voltar. Fala, não, andando de BRT, rapaz, a vida inteira. Agora que eu tô com Volvo aqui, com Ford Ranger, com Sorento. Não, de volta não, peraí, volta. Só um ano, só pra eu saber como é que é ter, só um pouquinho, um ano. Não, irmão, por quê? O nosso coração tá nessas coisas. O nosso coração está nessas coisas. E Deus está confrontando eu e você. Porque o apóstolo Paulo fala assim, ó. Se esperarmos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. A gente pode esperar nessa vida, mas o problema é que a gente está focado somente nessa vida aqui, irmão. A gente está focado nisso. A nossa oração é para ganhar. Deus me dá, Deus, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ganhar isso, não é pecado. Mas a gente não tem esse mesmo fervor para ganhar uma alma para Cristo. A gente não tem esse empenho. Eu e você não tem, caramba. Eu vou convidar uma pessoa para vir aqui, vou fazer um jejum de uma semana para o meu amigo vir aqui do trabalho, que ele é adúltero, que ele tá mergulhado no pecado. A gente não faz isso. Mas se o pastor falar aqui, ó, vamos fazer um jejum que Deus tocou no meu coração, para quem mora de aluguel ganhar casa própria, o quê? A gente fica 40 dias só na água. Não, fica 2 dias sem comer. Eu sei disso quando eu fui fechar o salão para casar com a Stephanie, era do meu interesse, fiquei 2 dias sem comer, comecei a sentir dor na perna, era meu interesse. Agora pergunto se eu vou fazer isso aí. Aí fechei o salão, né? Aí fechei no cartão, aí fui pedir Uber, o cartão deu não autorizado. Falei, Senhor dos crentes, tem misericórdia da minha vida. Aí eu fui calculando, né? Será que daqui da Fernandes Sampaio lá pro Sobral é meia hora andando, filha? Falei, vamos fazer um aeróbico, né? Que a gente tá meio gordo. Então a gente faz uma caminhada. É ou não é? Então, irmão, a gente faz jejum para isso.
mas jejum para as coisas do Senhor, para as coisas espirituais, eu e você a gente não faz. E Deus está falando aqui, e Josué está falando aqui, ó, deitai fora os ídolos. Ó, vocês querem servir ao Senhor? Ele está falando, ó, quer servir ao Senhor? Ah, eu falo, eu quero. Lê aqui que está aqui, no decorrer do texto. Aí ele começa a falar, quer servir ao Senhor? Então, decidir é muito importante, mas não é só decidir, tem... Eu decido, mas tem atitudes que tem que acompanhar a minha decisão. Aí ele começa a falar, ó, decidiu servir ao Senhor? Bacana, legal, é o primeiro passo, é bênção, mas não fica só nisso. Decidiu servir ao Senhor? Deita fora os ídolos. Então é o que eu e você tem que fazer, tem que pedir, Senhor, eu não posso ficar só pensando nas coisas daqui da terra, porque a gente é assim, irmão, a gente estabelece metas, e a gente fica atrás delas igual um louco, né? E esquece da vida eterna. A gente esquece que a gente não vai viver aqui para sempre, que a gente está aqui de passagem. Que quando chega a hora da morte, nossa, minha e tua, chegou, né? É igual a história que viu o pastor Silas Malafaia contando, né? Ele falando que a morte chegou. Aí falou assim: eu vou pegar aquele careca ali, que a hora dele chegou. Aí o careca botou uma peruca, né? Aí chegou a morte, olhou, ih, não tem nenhum careca não? Então vai esse cabeludo mesmo. Quando chega, chega, né? Quando chega, chega, irmão. Não tem pra onde correr. Quando chega a minha hora, chega a tua hora, chegou. A pandemia tá aí, a pandemia é um monte de gente, de rico, de política, de político, de intelectual, de empresário, vai morrer. Porque quando chega a hora, chega. Quando Deus marca a nossa hora, marcou. Ou ele vem para mim individualmente, ou ele vai arrebatar a igreja. E aí, a gente está pensando nisso? A gente não está pensando nisso. A gente pensa nisso de forma secundária. E Deus quer que eu e você pensemos nisso de forma prioritária, em primeiro lugar, né? Porque Jesus falou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas a gente inverte. A gente bota as demais coisas na frente do reino de Deus. Ou a gente busca o reino de Deus para os nossos interesses, né? Quantos de nós às vezes a gente vem para o culto pensando assim: caramba, eu vou lá, né? Eu também penso assim, né? A gente pensa assim: eu vou lá que eu vou receber, que eu vou receber de Deus, eu vim aqui receber do Senhor a minha vitória. Mas tá errado, irmãos. A gente vem para o culto para adorar a Deus. A gente vem cultuar a Deus, a gente vem adorar a Deus, né? A gente não vem receber. Deus nos dá se Ele quiser, né? Mas o intuito, a gente não pode inverter a lógica. O intuito é eu vim adorar, é eu vim pedir perdão, é eu vim me humilhar, igual Davi fazia. Davi fazia o que? Um coração triste, quebrantado, não desprezará o Senhor. Por isso que ele era o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele se humilhava diante de Deus. Ele rasgava as suas vestes diante de Deus. Não era um homem perfeito. Muito pelo contrário, cometeu pecados terríveis, que geraram consequências terríveis na sua vida. Porém, era um homem que se quebrantava perante o Senhor. O rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. O trono de Jesus vem de quem? Quem está lá na árvore genealógica de Jesus? Davi, o rei Davi. Por isso, né? Então, mesma coisa tem que ser eu e você. A gente tem que vir aqui: Senhor, me perdoa. Senhor, eu quero ir para o céu. Tem misericórdia de mim. Irmão, a gente tem que vir com o coração aqui, ó. Jesus fala assim: aquele que se humilhar perante a Deus será exaltado. Aí ele fala aquela parábola do publicano e do fariseu. Os irmãos conhecem. O publicano fala: graças te dou, Deus, porque não sou como esse fariseu, adúltero, não ora, não faz nada, né? O fariseu fala isso do publicano. O publicano: Senhor, tem misericórdia de mim, miserável homem que sou. É porque a gente tem que ser, irmão. A gente tem que vir aqui buscar se lavar. Senhor, faz de mim um marido melhor, faz de mim uma pessoa melhor, limpa os meus pecados. Irmão, o nosso foco é céu. A gente não vem aqui para ganhar outra qualquer coisa, não. A gente não vem aqui, isso aqui não é um grupo coach, que vai vir um cara aqui que vai falar uma palavra, que tu vai ficar arrepiado, que tu vai chorar. Não!
aqui é a casa de Deus, aqui o pastor Carlos está preparando eu e você para irmos para o céu. Igual aquela parábola que o camarada tinha riquezas e aí ele só vivia para isso. Aí Jesus fala assim: louco, essa noite te pedirão a tua alma, para quem será? Ele fala isso, aí Jesus termina e dá a sentença: assim é o homem que acumula tesouros para si, mas não acumula tesouros para o reino. Olha o que Jesus está falando. Está falando o quê? O pecado não é acumular tesouro, o pecado não era aquele cara ser rico. O pecado é que aquele cara só vivia para isso, só pensava naquilo, né? Porque se bem, se prosperidade fosse pecado, você já sabe. Abraão não tinha, Salomão não tinha, Jó não tinha, rei Davi não tinha. Um monte de gente tem. O problema é o coração nisso. E aquele cara só pensava naquelas coisas, né? E Jesus fala em Lucas 21, olhai por vós, para que não vos sobrecarreguem os vossos corações das ansiedades dessa vida, bebedice, glutonaria, e venha de improviso aquele grande dia. Ele está falando, ó, cuidado pra gente só não ficar ansioso com as coisas aqui da terra. Tem que ficar ansioso? Tem que planejar a vida? Tem que correr atrás? Tem, não é pecado, né? Uma pessoa, o problema não está em dinheiro. Se a pessoa é ruim, olha só, irmãos, aqui está uma pessoa ruim, ela é pobre, então ela não vai ser soberba. Agora, se ela ganhar dinheiro, não precisa ser nem muito, hein? O cara ganha 1.300, aí ele ganha 2.100, fica igual o Kiko, andava de ônibus, aí comprou um carro Santana 1994, paga nem imposto, que tem mais de, vai fazer 30 anos aquele carro. Aí já olha pro irmão que anda de ônibus, irmão, tá na luta, né, meu filho? Tá na peleja, né? Ô, tempo ruim, Lodebar, nunca mais. Por quê? Aí começa a ficar, né? Começa a ficar soberbo, né? Começa a ficar assim. Então, irmãos, a gente tem que focar no que é certo. Josué fala: decidam servir ao Senhor. E o povo de Israel era um povo esquecido, né? Porque esses caras aqui atravessaram o Mar Vermelho. Esses caras aqui viram o que Deus fez com o povo de Faraó. Mandou praga, os tirou do Egito com mão forte, os sustentou no deserto, diz a Bíblia, que roupa não apodrecia, maná todo dia, água brotava da rocha, coluna de nuvem, coluna de fogo, para aplacar o frio, para aplacar o poder do calor no deserto. E ainda assim, eles estavam em dúvida, irmãos, eles estavam em dúvida. Aí a gente pensa assim: meu Deus, como é que pode? Assim sou eu e você. Assim sou eu e você, irmão. A gente esquece das coisas que o Senhor fez por nós até aqui. Porque para eu e você estar aqui é uma vitória, é uma bênção. Tem gente na UTI essa hora, tem gente em quimioterapia, tem gente com câncer em metástase, tem gente essa hora entre a vida e a morte. E eu e você estamos aqui com 2 braços, 2 pernas. E a gente não agradece, a gente vive no automático. Aí olha como é que Davi era o cara. Ele falou assim, ó: eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Até uma coisa que eu e você julga que é simples, que a gente faz no automático, que é deitar, dormir, acordar, a gente acha que é automático. Não, que besteira, que porcaria, mais um dia, vou pegar ônibus, lotar, que saco, né? A gente é assim. Aí Davi está falando assim: até isso Davi via a graça de Deus. Aleluia. E assim tem que ser você, irmãos. Então a gente tem que deitar fora todo o ídolo que está se fazendo na nossa vida. A gente tem que falar assim: Senhor, eu vou desfrutar do melhor dessa terra, né? Porque Davi fala: pereceria sem dúvida se não cresce que veria o bem do Senhor na terra dos viventes. Ele está falando nessa vida aqui. Ele está falando que Deus tem promessa para essa vida aqui, mas a gente tem que desfrutar dos bens dessa terra sem esquecer que o Senhor é a prioridade. Que eu e você somos peregrinos e forasteiros aqui. O que é um peregrino e forasteiro, estrangeiro? É alguém que está num lugar que não é a pátria dele, não é o lugar dele. Assim sou eu e você. A gente está aqui de passagem. Eclesiastes fala assim, ó: uma geração vai e outra geração vem. E tudo quanto se faz debaixo do sol em Eclesiastes é vaidade.
Então a gente vem, vai, mas a gente está aqui para ir para o céu, irmãos. É o maior bem que eu e você pode receber, é ir para o céu. Porque naquele grande dia Deus não vai perguntar quanto que era meu salário, quanto que era o teu, qual era a roupa que eu usava, qual era a roupa que... Ele vai perguntar quais foram as minhas obras, né? E é isso que a gente tem que lutar. Deus, faz de mim uma pessoa melhor, faz eu resplandecer a luz do Evangelho aonde eu pisar. É isso, irmãos, que a gente tem que pedir ao Senhor. Senhor, faz no meu trabalho, na minha casa, onde eu for. Me ajuda porque eu tenho errado. Tem misericórdia de mim. É uma batalha, irmãos, é uma batalha constante, que não tem fim. Porque olha só, todas as outras batalhas podem ter um fim nessa terra, né? Você está duro, se Deus te abençoar financeiramente, acabou essa batalha. Você não vai ter essa batalha mais. Você está com problema de saúde. Se Deus quiser te curar, acabou. Agora é uma batalha que enquanto eu viver nunca vai acabar. É a luta da carne contra o espírito, né? Você quer fazer uma coisa, mas não pode, né? Você está com uma raiva, você tem que se segurar, você tem que dar outra face, né? Tá? A tua carne gritando, teus instintos gritando, o desejo sexual gritando, e tu tem que dominar aquilo ali, tem que fugir daquilo ali. É, irmão, uma batalha que nunca vai ter fim. A gente está em guerra. O apóstolo Paulo fala assim, ó: miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? Aí ele fala, então perceba uma coisa terrível: o bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero fazer, esse sim faço. Ele vai dizer em Gálatas 5, a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. Então, irmãos, se Deus botou essa mensagem aqui no coração do pastor, é para nos preparar para o céu. Porque ele podia botar tantas outras mensagens, né? Podia botar a mensagem de vitória, de conquista, mas Deus está direcionando ele para confrontar eu e você. Por quê? Para a gente ir para o céu, para a gente focar no céu. Porque às vezes a gente vem aqui, ora aqui para um monte de coisa, mas a gente não ora: Senhor, se eu continuar do meu jeito que eu tô, eu vou para o inferno. É, irmãos, que aí vai adiantar o quê? Eu morar na Barra, eu andar de carro, botar para quebrar aqui para o inferno, vai adiantar o quê? 90 anos aqui no muito, né? Na melhor das hipóteses 100, 110 anos, tem gente que chega raramente, mas uma vida aqui de 90 anos no luxo, botando para quebrar, e naquele dia o Senhor fala: não, Felipe, não. Mas Senhor, eu preguei na segunda-feira, eu preguei, todo mundo riu, eu preguei quinta, eu preguei segunda, eu preguei domingo à noite. Ela falou: não, Felipe, não. Tu tinha que brilhar no meio das trevas. Tu tem que brilhar, porque eu e você, irmão, a gente foi chamado para brilhar no meio das trevas. E todos nós temos capacidade para isso. Porque às vezes você pensa assim: eu queria louvar igual a pessoa tal, eu queria pregar igual a pessoa tal, eu queria ter o dom, se eu tivesse o dom que pessoa tal tem, essa pessoa aqui, essa irmã é raio-x, rapaz, ela passa do meu lado, já fica arrepiado, rapaz. Quando eu tô em pecado eu nem vou, porque eu tenho com medo dela revelar tudo. A irmã bate um raio-x assim, é quase com um ciclope, a mulher vê o que eu fiz em 1997, vai até data, né? 1998, quando o Brasil perdeu pra França, às 3 horas da tarde, tu falou com a tua mulher que ela tava feia. Irmão, a gente pensa isso. Mas Deus chamou cada um de nós foi vocacionado por Deus a brilhar o Evangelho. Todos nós, pode ser pastor, pode não ser, pode ser irmão, todos nós temos essa obrigação. Onde você mora, onde eu moro, onde eu estou, onde você está, Deus está conosco. O poder de Deus está comigo e contigo, para a gente fazer a diferença e o nome de Deus ser glorificado. Porque foi Jesus que falou: irmãos, eis que eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e nada vos fará dano algum. Deus deu esse poder para cada um de nós. Deus deu essa capacidade para cada um de nós. Não é só para o irmão que prega, que louva, que revela. Não! Todos nós temos.
E todos nós fomos chamados para isso, para decidir servir ao Senhor. Então, irmãos, que eu e você possamos decidir essa noite: eu vou servir ao Senhor. Decida isso, irmão, porque Deus tem promessas para a família. Você vê isso em toda a Bíblia. Noé entrou na arca com a sua família. Raabe, quando Deus destruiu tudo aquilo ali, Raabe, por ter ajudado os espias, em Josué capítulo 2, ela salvou a si mesma, seus irmãos, seus cunhados, toda a sua família. Raabe, Noé. Aí no Novo Testamento, o que está escrito lá? Se alguém não cuida dos seus, 1 Timóteo 5,8, especialmente dos da sua família, é pior que o infiel e negou a fé. Então, irmão, Jesus tem um olhar especial para a família. Deus tem promessas para a família. Então, acredita nisso. Acredita. Se Deus deu essa palavra, irmãos, é porque Ele está te relembrando. Igual Jeremias falou: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então creia, por pior que seja o cenário, por pior que seja o teu filho, o marido, a mulher, me interessa o pecado que essa pessoa está cometendo. Para Deus, todas as coisas são possíveis. Certa vez, bateram em Jesus porque ele foi na casa de Zaqueu, né? Zaqueu, você sabe a história, um coletor corrupto, né, de impostos. Fosse hoje, né, o Sérgio Moro, na época lá da Lava Jato, pegava ele. Aí, qual partido ele seria, né? Quem é de direita vai dizer que ele era do PT, quem é de esquerda vai dizer que ele era do PL. Mas essa aqui a gente não entra nesse assunto. Aí, Jesus foi lá na casa de Zaqueu. Aí, meteram o pau: pô, Senhor, tu foi na casa de um corrupto. Aí ele falou: essa noite veio salvação a essa casa, porque o Filho do Homem veio buscar o que se havia perdido. Oh, glória! Irmão, é assim. Deus vem para travesti, para maconheiro, para prostituta. Deus vem. A gente faz acepção com essas pessoas, mas Deus, o Evangelho veio para elas. Para alguém que fez mudança de sexo, não interessa o pecado, não interessa. Jesus pode mudar qualquer coisa, porque a Bíblia fala: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O apóstolo Paulo também. O apóstolo Paulo perseguia cristão. Atos 9, diz lá a Bíblia que ele estava correndo para prender cristão, para torturar cristão. Na morte de Estevão, ele estava consentindo lá que Estevão fosse apedrejado. Aí Deus foi falar com ele: é, Paulo, por que me persegues? Agora tu vai me servir. E aí, ó, o cara escreveu a maior parte do Novo Testamento, foi o apóstolo Paulo, um cara que prendia cristão. Então por que Deus está falando para mim e para você? Por que você está desistindo de alguém na tua família? Ah, mas esse homem está assim, essa mulher está assada, esse meu filho está assim, essa minha filha está assada. Irmãos, põe na mão de Deus. Põe na mão de Deus. Jesus tem solução para qualquer coisa. Eu posso achar que a situação está preta, está feia, está horrível, mas Deus faz o impossível. Eu e você estamos aqui, é a prova viva disso, porque eu e você somos pecadores miseráveis, mas a graça de Deus nos alcançou. Então vai alcançar quem era a tua família também. Não desista, creia, continua orando: Senhor, liberta meu filho, minha filha, meu marido, minha mulher. Liberta meu pai, minha mãe. Quem está na tua casa é a tua família. Liberta, é meu tio, é meu primo, é minha avó. Deus tem poder, irmãos. Deus está dizendo para você: Ele tem poder. Mas para isso acontecer, eu e você tem que ser igual Josué. Decidir. Ele decidiu, né? Ele fala, o apóstolo Paulo fala para Timóteo, né? Ó, eu louvo a Deus pela tua vida, que a tua avó. Aí eu não sei se está na ordem certa, mas são esses nomes, mas eu não sei se é vó ou mãe, né? A tua avó Eunice e a tua mãe Lloyd. Pode ser que seja inverso, mas o nome é esse. Houve fé na tua casa. Timóteo foi criado por uma mãe, por uma avó, que ensinaram ele na palavra. Então, irmãos, que eu e você possamos ser assim.
Lloyd, Eunice, Josué, eu decido a partir de mim a história da minha família mudar. Às vezes é você, não é você, a tua família é toda arrebentada. Bisavô era assim, avô, tataravô, bisavô, avô, teu pai, aí chegou em você, não, em você não, você tem Cristo, e Cristo te liberta de toda maldição. O sangue que verteu na cruz do Calvário é poderoso para te libertar, para te transformar e fazer de você o maior evangelista da tua família, da tua casa. Porque o maior evangelista da tua família, da tua casa, não é o pregador de segunda, de quinta, de domingo, não. O maior evangelista da tua casa é você. Deus conta com você. Deus chamou você, Deus ama você e Deus te deu o poder. Então, irmãos, que possamos decidir, eu e você, decidir servir ao Senhor, deitar fora os ídolos, que Deus tem grandes bênçãos para a minha vida e para a tua. Amém? Agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus.